Olá pessoal, hoje eu vou apresentar uma análise e evaluation da empresa Card System, que tem código na B3 de Card 3. A Card tem aparecido em alguns relatórios de recomendação e como também eu tenho interesse em aumentar a participação nessa empresa, que é uma microcap, eu resolvi levantar mais informações e analisar um preço justo para a empresa. Continuando aqui então, vamos conhecer o perfil da empresa. Ela foi criada em 1992, conta com cerca de 6 mil colaboradores, abriu capital na B3 em 2006. Ela tem 5 unidades, sendo em 3 estados, aqui em Minas Gerais, São Paulo e Pernambuco, Recife. Continuando aqui, o mercado de atuação. Então a empresa tem 4 áreas de atuação. Ela tem a CSU Card System, que é gestão e processamento de meios eletrônicos de pagamentos, seria basicamente gestão de cartões de crédito, Gestão de processamento de cartões de crédito. A CSU Mark System, que tem soluções de marketing de relacionamento, programas de fidelidade e e-commerce. Tem a CSU Contact, para soluções em BPO, que seria a terceirização de processos de negócios, e a CSU ITS, que seria a terceirização de TI e Data Center. Bom, como vemos aqui, então, é uma empresa de TI. Continuando aqui, então, o controlador aqui principal, que é a Greenville Delaware LLC, 58,7%, e o Marco Ribeiro Leite, com 0,47%. O Marco Ribeiro Leite aqui, ele foi o fundador da Card 3, e agora está só com 0,47%. Ela tem free float de 40,26%, tesouraria ela tem 1,67%, e ela tem um total de 41.800.000 ações no mercado. O estatuto social aqui, então eu coloquei mais aqui para mostrar aqui que a empresa ela tem como meta 25% no mínimo do lucro do líquido ajustado para distribuição aos acionistas a título de dividendos obrigatórios. Agora vamos conhecer aqui um pouco dos resultados do terceiro trimestre de 2019. Então vemos aqui que a empresa ela cresceu aqui a receita bruta, terceiro trimestre de 2019 em comparação com o terceiro trimestre de 2018, cresceu 5,7%. De um trimestre para o trimestre anterior, ela cresceu 1,7%. O EBITDA aqui, então, ela cresceu em relação ao trimestre do ano anterior 36,9%, mas em relação ao segundo trimestre deste ano, ela cresceu 22,6%. E a margem aqui, EBITDA, nós vemos aqui que ela continua aqui na faixa do 19%, melhorou agora para 25%. O lucro líquido, então, nós vemos aqui que ela melhorou, em relação ao trimestre terceiro trimestre de 2018, ela cresceu 14,3%, em relação ao trimestre anterior, ela cresceu 73%. Claro que o trimestre anterior foi um lucro bem baixo. E a margem, então, ela está variando aqui, margem do lucro, na faixa de 6,8%, agora passou para 7,4%. Aqui nós vemos aqui como que distribui a receita da empresa. Então, nós vemos aqui que no ano passado, 59,7% era da Card System, que é essa gestão de cartões faturados. 9,2% era do Contact, que é o BPO, 21% corporativo, e 8,7% do Mark System. E tem 1,1% aqui que é do Card System. Agora vemos que no terceiro trimestre aqui deste ano, ela aumentou aqui a parte do BPO, do Contact BPO, aumentou bastante, Então vemos que ela
está conseguindo mais contratos aqui, né? Diversificando o número de contratos. A dívida aqui, nós vemos o cronograma da dívida, né? Que o ano que vem já tem 28,3% vencendo, 2 anos 32%, assim continua até o 4º ano. Claro que aí a empresa vai refinanciar isso, né? Aqui nós vemos a composição da dívida bruta, nós vemos que a maior parte aqui para longo prazo, né? E ela está, então, diminuiu aqui para longo prazo, né? Era 42%, agora passou para 32%. Aqui nós vemos o percentual do EBITDA sobre a dívida líquida, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que a empresa tinha, até junho, ela tinha 0,3%, né? Quer dizer, a dívida líquida dividida por EBITDA é 0,3%, então quer dizer que é 0,2% da dívida para pagar o EBITDA, né? Vamos ver aqui histórico financeiro, então essa é uma parte também que é importante a gente conhecer um pouco o histórico financeiro e indicadores da empresa. Então nós vemos aqui que 2019, claro, nós temos o resultado só até o 3º trimestre, então aqui a receita é acumulada dos últimos 12 meses e alguns outros itens aqui eu fiz uma projeção, né, baseada nos trimestres anteriores. Então nós vemos aqui que desde 2019 a empresa tem crescido anualizado 16,4% a receita. Nós vemos que a partir de 2013 a empresa ela assinou um contrato com o Banco BMG, né? Então a receita aumentou muito, claro, isso impactou em todos os outros indicadores. Em 2017 foi encerrado o contrato e nós vemos aqui então que deu uma queda na receita aqui. Os cartões faturados nós vemos aqui que não cresce muito, né? Está mais ou menos quase que constante, porém nós vimos anteriormente que a parte de PPO também aumentou, né? Ela estava diversificando aqui as suas receitas. O EBITDA, então, cresceu 6% desde 2012, assim como o EBIT, né? O lucro tem crescido desde 2012, né? Cresceu anualizado 3,4%. Claro que deu uma queda aqui a partir de 2017, com o final do contrato do PMG, como eu falei. A margem líquida aqui, como já tinham visto anteriormente, aqui é na faixa de 6,4%, 9%, vai depender dos contratos que ela tem, né? O ROI também é a mesma coisa, então é influenciado pelos números de contratos, ou a quantidade de contratos. O fluxo de caixa CAPEX, né? Então, é fluxo de caixa descontado do CAPEX aqui no caso. O que sobrou? Então, no caso aqui, a maioria dos anos é positivo, né? E vemos aqui que 2018, como ela teve um CAPEX mais alto, ficou negativo, mas normalmente é positivo aqui. Os dividendos aqui, nós podemos ver que cresceram desde 2012 6,9%. O ano 2018 ela pagou um bom dividendo, esse ano já está pagando um pouco menos, né? Mas a gente nota o seguinte, que o payout também este ano está com 34%, não é um payout alto, tá? Ela, melhorando os resultados, ela pode passar para 40% do payout, ano que vem, pode ser que ela distribui novamente 0,39%, tá? E aqui o preço, nós vemos aqui, que o preço, claro, em 2017 foi o pico dela, quando ela teve uma receita grande, né? Mas, de qualquer maneira, tem aumentado o preço também, né? Agora aqui nós vemos o DI, né? O Dividend Yield, né? Que seria a divisão do dividendo pelo preço, né? Então, vemos aqui que em 2019 foi 2,8%, né? Está com um DI baixo. Né? Mas por quê? Porque também, como falei, o dividendo caiu este ano, né? Mas se ela crescer o dividendo, vamos dizer, para 0,30, que é bem provável, possível ano que vem, né? Daria já com
daria um DI subiria para 4%, e se ela subir ali um DI para 0,39, já chega a 5%. Se cair o preço, melhor ainda, né? Aí fica com DI bom. O preço sobre o lucro, nós vemos então que este ano está praticamente o preço sobre ele mais alto, né? Mas, claro, o mercado já está precificando como o lucro dela vai aumentar, por isso também que aumentou o preço sobre ela, e não só isso também, porque a taxa de juros caíram bastante, né? Então, está refletindo no preço sobre o lucro. Tá, mas vemos que a média aqui, né, é 8,4, então, assim, se o lucro crescer, é possível que, se a empresa replicar no próximo ano o lucro que ela teve no terceiro trimestre, já passaria para o PL de 9,4, que não seria ponto ruim, seria ruim, né? Agora, claro, se o preço cair para 6,6, por exemplo, já daria um P sobre L de 8,4, que seria um PL relativamente bom. Tá? E nós vemos aqui que a rentabilidade da empresa, então, vemos que a melhor época aqui foi quem comprou de R$4 para baixo, né? Quem comprou de 2017 para cá tem a rentabilidade praticamente negativa. Então, olhando aqui pelo histórico, né? Claro, também a gente fazendo uma previsão, uma projeção para o futuro, a gente também pode chegar a um preço razoável, justo, né? Vamos dizer assim. Dá para chegar à conclusão que 6,60, assim, se a empresa melhorar um pouquinho, estaria com preço razoável, 6,30, eu diria assim, olhando pelo histórico aqui, né? Ou até R$7, se a pessoa for mais otimista, 7,30. Eu já acho assim, 7,30, pelo histórico dela, já um pouco complicado, né? Mas aí vai depender de cada investidor, como ele analisa a projeção futura aí. Agora, então, vamos analisar aqui vamos verificar aqui como seria um preço justo para essa ação aqui, né? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um valuation. O valuation, então, foi levantado aqui o preço de segunda-feira, né, do dia 11, né? Era 7,32, então daria um preço de 305 milhões, né? Você vê que é uma microcap de 305 milhões, preço total da empresa. E claro, então para fazer o fluxo de caixa, foi levantado desde 2014 até 2019, levantou receita, capital de giro, né, variação capital de giro, que é um item importante, EBITDA, imposto de renda, depreciação, juros, lucro contábil e o CAPEX. Tá? Então, para fazer o valuation, é importante nós definirmos uma taxa de desconto. Então, como premissa, eu inicio aqui vou usar uma taxa de desconto de 6, uma taxa livre de risco de 6,7, que é o pré-fixado 2029, que ontem aí bateu em 6,6, né? Então, está com uma folga muito pouca aqui, né? Claro que há poucos dias atrás estava 6,5. Isso aí está variando conforme o mercado entende dos riscos aí. O prêmio padrão eu uso 6%, multiplicando aqui por um fator de risco, que é 80%, daria, então, mais um prêmio de 4,2, né? Somando com 6,7, daria, então, uma taxa de desconto de 11,5%. Esse 11,5%, então, eu vou usar antes da perpetuidade, tá? Na perpetuidade, eu vou usar um percentual a mais, que é 12,5%. Tá? E o lambda, que é o famoso aqui, é a percentual do CAPEX e do capital de giro que a empresa vai usar de capital próprio. Tá? Então, ela vai usar 77%, baseado no histórico dela, né? 77% de capital próprio e 33% seria aqui aliás, 23% seria de capital de terceiros, né? Então, capital de terceiro, claro, ela vai pagar juro que já está descontado do lucro líquido, né?
Também a taxa de crescimento perpétuo foi utilizado 4%, sendo que foi fazer uma estimativa aqui de inflação de 3% e um crescimento da empresa de 1% aqui, até um pouco abaixo do PIB eu coloquei aqui, tá? Isso como margem de segurança, tá? Beleza, então aqui, agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma previsão aqui, que eu acharia razoável. Vamos dizer que a empresa cresça 6% em 2020, 2021, até 2023, e depois ela cresça 5% para cá. Daria então preço justo de... Aí, claro, 6,34. Como que chegamos a esse preço justo? Na linha 40, aqui foi feito o somatório, então, do fluxo, né? Do fluxo seria o lucro líquido, descontado o investimento líquido, e descontado o lambda, que seria a linha 35, menos a 38, menos a 39. Então, chegaria nesse fluxo de caixa, dividido pela quantidade de ações e trazendo para o valor presente. Então, nós temos aqui todos esses valores aqui, né? Somando tudo, 6,34. Nós vemos que a empresa estava na faixa de 7,32, então está sem margem de segurança, estava com preço justo, 15% abaixo do preço atual. Bom, aí, claro, se eu trabalhasse com 6,15, já teria uma margem de 3%. Nessa premissa, né? E se eu trabalhasse com 5,7 reais, 5,70 no preço, daria com uma margem que eu acharia interessante. Isso usando essa premissa. Mas vamos dizer que a empresa aí está melhorando e ela vai passar para 8%, tá? Então, crescendo 8% nos próximos 3 anos, depois continua com 5%, já daria para 6,73. Mas vamos dizer que também vamos reduzir a margem de risco. Vamos passar para 6,7 mais 4,2, que daria 10,9, tá? Já daria para preço de 7,29, que estaria praticamente o preço que está sendo negociado hoje. Então, vai depender aqui, então nós vemos aqui, que vai depender de como cada investidor está estimando o futuro. Se o investidor for mais pessimista, vamos dizer que ela vai crescer somente 4%. A empresa ela não faz aquisições, não tem investido em projetos novos. Então, vamos ser um pouco mais pessimistas, seria 5,70. 5,76 seria um preço razoável se formos pessimistas. Tá? Então, pessoal, nós vemos aqui que a empresa, aí depende de cada investidor, você pode trabalhar aqui na faixa de 5,70 até 7,30, depende de como você estima o futuro, pode ser um preço adequado de compra, tá? Bom, pessoal, então, eu fiz esse levantamento e eu espero assim que contribua, né, com quem está interessado em investir na empresa, que está analisando, que contribua e que a pessoa faça uma análise e chegue ao melhor preço justo para a aquisição se estiver interessado. Sucesso a todos aí. Bom investimentos.